Bom dia! Sejam bem-vindos para mais um Abrindo Evangelho, edição especial que a gente está fazendo durante o mês de setembro, o mês amarelo, mês de valorização da vida e combate e debate ao suicídio. Sim, vamos conversar sobre suicídio, não pode ser um tabu, é um problema sério de saúde para toda a humanidade e a gente precisa conversar sobre isso. E o livro especial que a gente está utilizando durante esse mês é o Juventude Interrompida. Então a gente já postou sobre a Juventude Interrompida aqui, dá uma olhadinha no feed. Eu estou utilizando a versão de e-book aqui do Kindle dele, então não estou com a capa dele aqui, mas vale a pena procurar esse livro, porque ele é muito legal, ele tem uma linguagem muito jovem, uma linguagem normal, natural, a conversa flui. Eu acho que é essa sensação que eu estou tendo na leitura do livro. A conversa flui, não é uma pessoa com teorias ou impondo moral sobre o que é certo e o que é errado. Não, os autores, são vários autores juntos aqui, eles trazem uma verdadeira conversa com a gente. Eles trazem números, trazem pesquisas, trazem relatos e cada capítulo começa com uma carta de um irmão que desencarnou, compartilhando com a gente a história dele, os desafios dele e o aprendizado que ele teve na última encarnação. Especialmente a carta que a gente vai ler hoje, esse irmão ele traz aprendizado de 2 encarnações. Pois é, ele conseguiu resumir aqui o aprendizado de 2 vidas dele na mesma carta. Por quê? Porque ele desencarnou 18 anos antes da hora. Pois é, já estou soltando spoiler da carta do Marco Antônio aqui. Ele desencarnou 18 anos antes. Por que isso aconteceu? E o que acontece na encarnação seguinte? Como é que deve ser o planejamento reencarnatório de uma pessoa que desencarna antes do tempo? Calma que a gente vai passar pela história do Marco Antônio. Primeiro deixa eu dar bom dia. Bom dia, Thay. Que bom te ver aqui. Bom dia para todo mundo que está chegando. E se você passa por essa situação ou conhece alguém que está passando pela situação do alcoolismo, uma pessoa que bebe em excesso, uma pessoa que precisa parar para refletir um pouco mais sobre as próprias decisões. E mais uma vez, nosso objetivo aqui não é impor moral, lição de moral para ninguém. Especialmente lendo esse livro, o objetivo é conversa, é trazer informações úteis, é a gente entender o quanto que o hábito excessivo, quanto que o consumo excessivo do álcool de fato traz um problema muito grande para a nossa vida atual e para o nosso perispírito e para as nossas encarnações posteriores. Tá bom? Então esse é o nosso objetivo, a gente conversar um pouquinho sobre isso, lendo um pouco aqui da carta do Marco Antônio, lendo os comentários dos autores depois. Que bom, Thay, que bom que você está por aqui. E você que está assistindo aqui ao vivo, beleza, clica na gavotinha, Thay, clica aqui na gavotinha, chama pelo menos uma pessoa que vai te agradecer depois por ouvir uma conversa como essa. Se a pessoa puder vir ao vivo, melhor ainda, porque cada comentário que a gente coloca junto aqui, a gente está numa roda de conversa. Então a gente vai construindo esse conhecimento juntos. E se você está assistindo essa gravação, deixa o seu comentário aqui de qualquer forma, porque a gente sempre passa para poder ler, para poder te responder. E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar um direct para a gente. Se a situação estiver apertada por aí, se estiver com o coração apertado, quiser fazer um atendimento fraterno, chama a gente aqui também, lá no site do cresg.org. Você pode preencher o formulário e você solicita um atendimento fraterno e a gente caminha junto. Combinado? Então vamos lá. A gente, durante as últimas duas terças-feiras, toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está aqui na Abrindo Evangelho. Nas últimas 2 terças-feiras, a gente leu a carta de Jurandir e a carta de Cássio. A carta de Jurandir mostrava um jovem que era muito apaixonado por um outro rapaz, mas ele foi traído e naquele desespero ele comete um suicídio. Ele se joga de uma ponte na cidade de Vitória, aqui no Espírito Santo, e ele desencarna. A gente também tem a história do Cássio, que é um jovem que se envolveu com as drogas e começou a consumir cada vez mais e mais e mais. Ele tinha uma família abastada, ele tinha acesso muito fácil ao mundo das drogas. Ele acaba consumindo, quando ele vê, ele nem se deu conta que ele desencarnou. Tamanha quantidade de cocaína que ele estava utilizando naquele momento. Começou com a maconha, foi utilizando, passou por uma coisa mais forte, foi para a cocaína e desencarnou. E aí depois ele compartilha como é que foi a jornada dele.
O que a gente vai ouvir aqui agora é um trechinho da história do Marco Antônio. Eu fortemente recomendo a leitura de toda a carta, a leitura de todo o livro. Não tem como a gente ler todo o capítulo aqui, mas ele é muito rico, vale muito a pena a leitura desse livro. Eu estou impressionado com Juventude Interrompida. Está sendo um livro de muito aprendizado aqui para mim. E o Marco Antônio, sem soltar spoiler, ele não é tão jovenzinho assim. O Marco Antônio, ele conta a história dele até os seus 40 e poucos anos, então ele vai mostrando como que a bebida foi se envolvendo, como que ele foi se envolvendo com o consumo exagerado de bebida alcoólica, como que isso foi impactando na vida dele e o que acontece do outro lado. Vamos lá? Então vou ler um trechinho aqui, só para a gente se ambientar, para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Qualquer comentário que você quiser fazer, deixa aqui embaixo. Já vai escrevendo aí, que eu vou sempre lendo e a gente vai conversando. Fechou? Vamos lá. Ele começa a carta assim. Jovem amigo, chamo-me Marco Antônio e hoje venho falar especialmente com você. Isso mesmo, com você, jovem. E o legal da linguagem das cartas é justamente isso, né? O autor ele fala diretamente com o leitor. Preciso compartilhar minha história e confesso que estou um pouco ansioso. Eu nasci num lar abastado com muitas facilidades, cresci frequentando boas escolas, clubes, rodas sociais, aprendi muito cedo a beber de forma que chamam socialmente. O problema é que beber foi se tornando algo tão natural que chegou um momento que não conseguia mais viver sem um gole. O tempo passou, constituí família, tive filhos, mas nunca tive tempo para eles. Do escritório eu ia direto para o bar para beber com os amigos. No final de semana eu ia para o clube, deixava a minha esposa com os meus filhos e depois ia lá beber com os amigos também no clube. Estava sempre com o copo na mão, comemorando as coisas da vida. Então, por exemplo, quando o primeiro filho dele nasceu, que foi Paulo. Quando o Paulo nasceu, o primeiro filho dele, ele não foi encontrado, o próprio Marco Antônio não foi encontrado, estavam ligando para ele, mas ele não estava atendendo. Por quê? Porque ele estava lá consumindo álcool, esqueceu completamente. Então o Paulo encarna, né? ele nasce e ele não vê aquilo. Então durante um momento ele fica ali chateado por ter perdido, né, o momento ali do parto, mas mesmo assim ele vai sair para poder beber e comemorar o nascimento do filho dele. Então a história se repetiu quando Pedro nasceu, o segundo filho. Quando a Belinha nasceu, terceiro filho, né, a Belinha. E a rotina continuou a mesma. Nos finais de semana ele ia para o clube, beber, enquanto a esposa ficava sozinha com os filhos. Aos 40 anos de idade, ou seja, esse é o primeiro personagem que a gente lê aqui, que a história chega aos 40 anos de idade. Os outros dois desencarnaram muito antes. Aos 40 anos a vida não tinha mais sentido e beber era a minha principal atividade. Era isso que importava, era isso que me satisfazia. No entanto, sentia um vazio como se algo estivesse faltando. E a única forma de superar isso era bebendo mais ainda. Aos 45 anos a cirrose já tinha se instalado no meu organismo e eu sofria com a doença. O pior é que a família também sofria. E eu quero dar uma paradinha aqui para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Quando aos 45 anos de idade, o nosso amigo já estava com o organismo comprometido, ele sofria, mas a família também adoecia. A família também sofria. Então, caso você ou alguém da sua família esteja passando por algum tipo de vício, é importante a gente conversar sobre isso, né? Não é só a pessoa que é adicta que sofre, mas todas as pessoas que estão ao redor também sofrem. Eu não estou falando apenas da coisa, como é que a gente pode dizer? De repente da situação constrangedora, por exemplo, de uma pessoa alcoolizada, ou de um jovem como o Cássio, que a gente viu aqui, que vendia as coisas da avó para poder ter acesso às drogas. Mas não é só isso, mas é o quanto que as outras pessoas ficam tristes ao ver aquela pessoa que a gente ama, né, se afundando no mundo das drogas. Então você não precisa, obviamente, expor quem, mas só queria ter uma noção aqui. Quem está ao vivo, você conhece alguém que passa por uma situação parecida? É só colocar sim ou não, tá? Coloca aqui, por favor, para eu poder saber.
Oi Shirley, bom dia, Bulhões meu amigo, seja bem-vindo. A Tati também chegou por aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Comenta aqui, só sim ou não, não precisa expor, só sim ou não. Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, né, seja da sua família ou de algum amigo seu, alguma dificuldade com relação ao consumo excessivo de álcool. Coloca aí, por favor. Então, gente, não é uma história tão fora da nossa realidade, né? Tô vendo vocês escrevendo sim, sim, sim aqui. Pois é. Legal, todo mundo tá aqui online botando sim. Então é importante a gente levar isso em consideração. Não é um livro que despeja uma moral superior, é um livro que propõe uma conversa, que propõe um debate. E a gente nem chegou ainda nos comentários dos autores, né? Primeiro ele está lendo a carta que Marco Antônio transmitiu para a gente durante um determinado encontro aqui da Associação Espírita lá de Espírito Santo. Caramba, gente, 100%, todo mundo que está aqui, eu também conheço, então todo mundo está aqui junto hoje nessa roda de conversa, né, conhece alguém passando por essa situação. Então, como é que a gente lida, né? Como é que é difícil? Uma carta como essa ajuda demais a gente refletir. Tanto a gente como amigo e familiar dessa pessoa, quanto a pessoa de fato, se nós estivermos passando por uma situação como essa, de adição com qualquer tipo de tóxico, né? Qualquer tipo de droga. Então, vou ler um pouquinho o que aconteceu com o Marco Antônio. Né? Ele estava lá aos 45 anos de idade, a cirrose já tinha, né, se instalado no organismo dele, ele estava lá com os 3 filhos. Parará, 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 a família também sofria. Meus filhos já estavam crescidos, eu nem sabia direito do que eles gostavam. Olha como é que dói isso. Né? Tanto a busca, né, pela visão, pela mente confusa, né, que o entorpecente traz, tanto buscando por aquilo, a gente acaba perdendo momentos importantes com a nossa família. Já estavam crescidos, não sabia nem mesmo quem eram os seus amigos, eu não os reconhecia. Nunca fui de ficar bêbado ao ponto de cair ou dar vexame. No entanto, eu não vivia sem a bebida. E os filhos começaram a se afastar. Com 20 anos de idade, Paulo, o filho mais novo lá dele, casou-se numa cerimônia simples para evitar as bebidas ou qualquer situação constrangedora, muito embora nunca tivesse protagonizado uma. É o que o Marco Antônio fala. Eu tinha certeza, ele estava se casando para sair de casa, para se livrar do problema que eu representava para ele. Uma encarnação programada para 70 anos durou apenas 52. Com 52 anos, o nosso amigo Marco Antônio desencarna. O fígado não estava mais funcionando, ele deixou a vida terrena, experimentando uma tormenta indescritível ao se ver sem corpo físico. Porque você para pensar, quando um espírito encarnado ele tem acesso ao álcool, qualquer tipo de droga, enfim, naquele momento, por exemplo, eu trabalho, pego meu dinheiro e compro meu entorpecente. Ou então eu vendo, como o Cássio fez, eu vendo as coisas da minha avó, roubo o dinheiro dela e compro a cocaína. Só que, e quando a gente desencarna? Será que a gente fica livre, agora acabou, beleza, estamos de boa? Não, pelo contrário. Quando a gente sai do nosso veículo carnal, a gente fica muito mais sensível às sensações de forma geral. Então a gente fica muito mais com muito mais necessidade daquelas coisas que a gente tinha quanto na matéria. Só que a gente não pode pegar e usar. E agora, gente, como é que faz? Imagina o desespero do Marco Antônio, querendo tomar uma dose, mas ele estava desencarnado. E aí ele precisando daquilo, entra a questão da culpa, começa a entrar naquela zoeira, aquela vontade de beber para fugir, mas agora não tem como fugir. Então essa é a situação que ele estava aqui agora. Deixa eu ver aqui. Fui socorrido numa colônia que cuidava de espíritos vinculados à dependência do álcool. Acordei numa espécie de hospital, graças às aquisições do passado, visto que nessa encarnação quase nada caminhei. Então a gente às vezes para pensar, peraí,
Mas tem gente que desencarna e fica lá passando perrengue, no Vale dos Suicidas, ou no Umbral durante um tempão. Por que o Marco Antônio conseguiu direto para o hospital? Por causa de merecimento de outras vidas. Isso quer dizer que nessa vida ele andou para trás? Não. Isso quer dizer que nessa vida ele não andou. Isso quer dizer que nessa vida aconteceu um monte de coisa, mas ele estava fugindo o tempo todo da evolução dele. Então o tratamento lá era a base de água, na busca para minimizar os efeitos do álcool no perispírito. Os tempos foram difíceis e confesso que eu sentia muita falta da vodka, do uísque, até da cachaça. Em cada momento sentia a necessidade de uma dose, me serviam água, lógico, né, gente? Água. Fechava os olhos e bebia como se estivesse tomando uma dose de um destilado. Vocês não têm ideia de como que esse processo foi difícil. Quando descobri que meu tempo na Terra havia sido diminuído para que eu não prejudicasse ainda mais. Foi por isso que ele desencarnou com 52. Era para ele viver 70 anos. Ele tinha todo um planejamento, ele tinha missões, ele tinha coisas a cumprir. Mas ele foi fugindo o tempo todo. Então o desencarne dele aconteceu 18 anos antes, para que ele não prejudicasse ainda mais o perispírito dele. Então olha como a espiritualidade está do nosso lado o tempo todo, entendendo quando que a gente está errando no caminho, ajudando a gente a corrigir, mas quando a gente não dá ouvidos, aí a gente precisa lidar com as consequências que a gente causa. Quando descobri que meu tempo havia se diminuído para que eu não prejudicasse ainda mais, o sofrimento foi ainda pior. Quando pude visitar meus familiares, eu chorei muito, porque eles sofriam a ausência do pai, que nada fez de fato por aqueles filhos. Senti-me embargado, fiquei surpreso quando Paulo, meu filho, chamou meu nome. Olha só, ele visitou Paulo e o Paulo chamou Marco Antônio, Marco Antônio. E ele, como é que ele consegue me ver? Nisso veio um garotinho correndo. O Paulo deu o nome do pai, Marco Antônio, para o seu filho, para que lembrasse mais do próprio pai. Imagina a tristeza, uma mistura de felicidade com tristeza, né? Porque o avô não pôde vivenciar aquilo com o netinho. Não vivenciou com o filho e também não ia vivenciar com o neto, porque agora ele estava desencarnado. Então olha a situação que ele foi causando. Será que ele chegando até os 70 anos, ele teria a oportunidade, né, de reatar com seu filho, Paulo? Paulo ainda era abnegado, Paulo ainda amava o pai, tanto é que, né, fez uma homenagem através do filho, mas teve um distanciamento com o pai, né? Vamos lá. Levantei a cabeça e... Opa, peraí. Pronto. Levantei a cabeça e decidi que tinha que superar tais dificuldades e refazer o que tinha deixado para trás. Em conversa com os benfeitores, eu fui esclarecido sobre o meu retorno à pátria espiritual 18 anos antes do previsto. Me mostraram que eu precisava voltar à Terra para completar esse ciclo. Então, ele foi desligado 18 anos antes. E aí, o que faz com esse fluido vital? Quando a gente vê, por exemplo, histórias de suicidas, né, que ainda ficam com o cordão de prata ligado ao corpo durante todo aquele tempo, para o fluido vital e se esvair, cada caso é um caso, gente. No caso do Marco Antônio, ele foi desligado, mas o que eu vou fazer com esses 18 anos de fluido vital? Eu preciso voltar para a Terra o mais rápido possível. Então, nem sempre um suicida, seja direto ou indireto, no caso aqui do maus tratos ao perispírito, é um suicídio indireto. Nem sempre um suicida passa séculos e séculos e séculos para depois reencarnar. Ele pode reencarnar rapidamente para poder gastar aquele fluido vital. Então, 18 anos antes. Então, imagina, quanto de fluido vital ele vai ter na próxima vida? Exatamente, 18 anos. Agora, que família, né, estaria nesse contexto para poder receber um filho que tem uma grande mancha no perispírito, na região do fígado, na região dos rins, né, toda essa região aqui, e viveria só 18 anos? A gente nunca sabe por que um jovem desencarna, né? Mas aqui a gente está conseguindo ver uma visão mais ampla, né, da história lá do Cássio, da história do Jurandir,
aqui a gente está vendo por que o jovem ele vem com pouco fluido vital. No caso do Jurandir e do Cássio, eles provocaram a morte, né? Eles se suicidaram, seja se jogando da ponte, seja utilizando as drogas. No caso aqui do Marco Antônio, ele provocou a morte dele antes, o desencarne dele antes, né, por causa da mancha no perispírito dele, mas aqui a gente vê ele voltando para a vida. Então é bem interessante esse capítulo, é diferente dos outros. Esse período seria difícil, consequência da decisão equivocada que ele teve na última encarnação. Ele se preparou bastante, a felicidade foi grande quando os benfeitores me avisaram que era chegada a hora de reencarnar. Então assim eu fui. E aí ele reencarna, e eu achei super interessante isso, né? Quando a gente provoca a reflexão, em qual família a gente vai reencarnar? Na dele mesmo. Justamente. Lembra que Marco Antônio, o filho era Paulo, o neto era Marco Antônio, né? Paulo homenageou o pai, botando o nome no filho, e o Marco Antônio, que era o filho, cresceu e teve um filho. Imagina o nome dele? Marco Antônio. Haja Marco Antônio nessa história, viu? Haja Marco Antônio nessa história. Já é o terceiro Marco Antônio. Agora, olha que interessante. A última vida de Marco Antônio, ele tinha esse nome, né? Marco Antônio. Quando ele reencarna como bisneto dele mesmo. Com o mesmo nome. Cara, que rolo, hein? Que coisa doida. Então, aqui está Marco Antônio, Paulo Marco Antônio filho, e aqui esse filho do Marco Antônio era o avô dele. Olha como é que é próximo. Como essa pessoa que desencarna e ela já nasce aqui. Muito pertinho, né? Pouquíssimas gerações depois, ele está voltando no mesmo seio familiar. E aí, acelerando um pouco aqui a história, para a gente poder conversar mais sobre isso, o que acontece? Essa criança, ela nasce com sérios problemas aqui no fígado. Então, durante muitos anos, os médicos vão buscando alguma forma de cuidar do trato ali da parte do filtro, né, do sangue dele aqui no fígado. Vão muitos anos ele na fila de transplante, com 15 anos, finalmente, o menino consegue um transplante. Então, olha só que impressionante. Uma luta desde que a criança nasceu. Ela estava com essa dificuldade no fígado. A gente às vezes não entende por que uma criança tão pura já vem com problema de nascença, por que uma criança vive pouco. Existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório. Não é a primeira vida nossa. Então, no caso, o Marco Antônio, ele reencarna precisando resolver aqueles 18 anos que ficaram e aquela mancha no fígado. Então, aos 15 anos, ele consegue o transplante. Uhul, que bom! E ele vive 3 aninhos com aquele transplante. Aos 18 anos, ele tem uma crise e desencarna. Isso quer dizer que o transplante não valeu a pena? Nada disso. O que a gente quer entender aqui é, por mais que ele conseguisse transplantar o órgão material, ele ainda precisava resolver uma questão energética, uma questão que está no seu próprio perispírito. Ah, Rodrigo, então não vale a pena transplantar? Claro que vale. A ciência está aqui para isso. A ciência está aqui para que a gente busque esse tempo todo cuidar do nosso próprio organismo. Então, claro que vale a pena o transplante. Só que mesmo assim, ele tinha um fluido vital de 18 anos, lembra? A gente não sabe se ele ia até desencarnar antes, por causa do problema no fígado. Mas ele tinha um máximo de vida de 18 anos. E foi o que aconteceu. Aos 18 anos, então, ele volta para a pátria espiritual. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver quem é que ouviu a história toda no Marco Antônio. O que vocês acharam da história dele, gente? Eu achei tão interessante que uma breve carta conta a história de 2 vidas, né, dessa pessoa. Eu achei muito legal.
Então ele conclui a carta dele justamente falando: jovem amigo, não faça como eu, faça diferente. Ou leia a minha carta, entenda o que eu passei, para que você não vá pelo mesmo caminho que eu fui. Então, perseverar. Essa é a palavra de ordem que ele coloca aqui na carta dele. Ele se voluntaria para poder ajudar outros jovens. Ele vai encarnar de novo, né? Ele está em preparo em processo de reencarnação. E aí, antes dele de fato começar o processo, ele escreve essa carta. Ele vem aqui para esse grupo de estudos espíritas para poder trazer essa carta, e ele vai reencarnar de novo. Então ele vai reencarnar justamente para ajudar outros jovens a lidar com o vício do álcool, o vício das drogas de forma geral. Eu achei muito legal essa carta dele. Gostou também, Thay? Legal. Quem mais? Dá opinião aí, deixa eu ver o que vocês acharam da carta do Marco Antônio. Eu achei muito elucidativa, sabe? Eu achei interessante. As outras cartas foram legais também, me impactaram bastante, mas o que eu achei bacana é que numa mesma carta a gente entende, né, ação e reação. Né? A gente entende o planejamento reencarnatório, ele aceitando passar por uma vida curta. Imagina como é que é a família. Meu Deus, o pai, Marco Antônio, né, perdendo o filho com 18 anos. A dor que deve dar, a tragédia, né, de você perder um filho tão jovem. Mas a gente nunca sabe enquanto encarnado. A gente não faz a menor ideia por que a nossa vida dura 18 ou 70 anos. Só do lado de lá que a gente sabe disso. Vamos lá, pessoal. Os comentários do autor, a autora que faz aqui os comentários é a Lúcia Catabriga, e ela faz uma conversa com a gente sobre o uso e dependência de álcool. Então, especificamente aqui, as notas que ela traz pra gente são relacionadas a esse tipo de droga, tá bom? Então, os outros autores abordaram a questão do uso da cocaína, da maconha, e a questão de você não lidar com questões emocionais e isso ser uma causa de um suicídio, como foi o caso do Jurandir. No caso aqui, a Lúcia, então, traz essa conversa sobre o uso do álcool. Em geral, a curiosidade para experimentar o primeiro gole de alguma bebida alcoólica é enorme. Desde criança, a gente observa adultos, familiares ou não, conhecidos ou não, degustando alguma bebida e, via de regra, imaginamos como será quando experimentamos. E atenção, adultos, venham comigo, porque eu vou me colocar nessa situação aqui também. Será que eu vou ficar mais alegre? Será que eu vou ficar de fogo logo? Será que eu vou ser fraco? Será que eu vou ser forte para a bebida? Isso já passou na sua cabeça? Na minha passou. Passou na sua cabeça também? Quando você era pequenininho? Como é que vai ser quando eu provar uma bebida alcoólica? Também em outros momentos, vemos cenas tristes de pessoas sem o domínio de si próprias, com perda total da sua dignidade, às vezes desconhecidas, mas em alguns casos pessoas muito próximas a nós. E esses fatos nos assustam muito. E aqui a gente foi conversando, né? 100% de nós que estamos juntos aqui conhecemos alguma pessoa que tem um problema com o vício do álcool. Convido vocês, jovens, e aí agora a gente entra, porque a gente é jovem também, né? Então a gente vai entrar nessa história aqui. Convido vocês, jovens, a construirmos juntos uma reflexão, e aí achei genial o que a Lúcia traz aqui, uma reflexão sobre o hábito de beber, sem preconceito e sem teoria pronta. A maneira que ela vai desenvolvendo o capítulo que ela escreveu aqui, mais uma vez, é toda a proposta do livro. Não é impor uma moral. Olha só, eu vou trazer alguns dados aqui para provar uma reflexão e você tira a sua própria conclusão no final, tá? E aí, gente, é uma conversa genial. Ela vai trazendo pesquisas, ela vai trazendo índices, ela vai trazendo até biologicamente como que o álcool ativa algumas coisas do nosso sistema nervoso, como que aquilo ali vai gerando uma sensação de início de bem-estar e depois a sensação de que a gente não pode mais viver sem aquilo. O quanto baixa algumas das nossas barreiras sociais,
né, alguns acordos sociais que a gente tem quando está sobre a influência do álcool. A gente abre mão de algumas coisas, a gente mostra um lado que a gente tem vergonha de mostrar, porque a gente está na nossa reforma íntima e tantas coisas que o álcool traz na nossa vida. Eu destaquei alguns trechinhos aqui para você levar também para a tua semana. Vamos lá. Essa enfermidade tão severa apresenta sintomas iniciais extremamente discretos, né? A adição pelo álcool. Marco Antônio conta que começou a beber socialmente muito cedo. Sua vida prosseguiu naturalmente, se casou, teve filho. Então ele foi desenvolvendo a vida dele ao longo dessa jornada terrena, mas o tempo todo, isso não é um vício, eu bebo socialmente, eu gosto, me dá prazer beber com os amigos. Só que repara que ele mesmo conta que ele se afastou dos filhos, que ele não ficava com a esposa, que ele estava o tempo todo recorrendo aos amigos. Mas estar com os amigos não é bom? Claro, o problema é estar com amigos que incentivavam o uso de uma droga. Então era uma fuga. Eles não estavam buscando os amigos para estar próximo das pessoas. Eles estavam buscando os amigos porque ali era o local para o consumo do álcool. Podemos dizer que o uso nocivo e a dependência de álcool são um dos casos mais graves de saúde pública da atualidade. Há 10 anos, a Organização Mundial de Saúde lançou uma estratégia global para a redução do uso nocivo de álcool com o objetivo de auxiliar o monitoramento e a avaliação de políticas de saúde nessa área. Aí ela traz um quadro aqui mostrando algumas informações relevantes. Da tabela, gostaria de destacar os desafios. Nos países mais pobres, entre os quais o Brasil está incluído, o consumo de álcool tem aumentado com maior expressividade do que em países mais ricos, com projeções globais de aumento no consumo de álcool nos próximos 10 anos. Ou seja, a pesquisa vê aqui que nos próximos 10 anos o Brasil ainda vai aumentar e muito o consumo exagerado de álcool. Então, se a gente não se conscientizar, se a gente não debater, se a gente não tiver um encontro como esse com mais frequência, o que vai acontecer? Nos próximos 20 anos, nos próximos 50 anos, a gente vai continuar tendo casos como o do Marco Antônio. As pesquisas realizadas destacam ainda que jovens, mulheres e idosos apresentam maior vulnerabilidade aos efeitos do álcool. Infelizmente, uma tendência de aumento de consumo dessa população. Então, não só jovens do sexo masculino, não só adultos do sexo masculino, mas a gente vê também jovens, mulheres e idosos se tornando alcoólatras, se tornando viciados nesse uso. Afinal, por que os jovens bebem? Segundo uma pesquisa realizada aqui. 3 fatores. Comportamento de assumir riscos e testar limites, típico da adolescência. Pressão social e aceitação pelo grupo de amigos. Vamos ver se uma dessas 3 opções aqui foi o teu caso. Tá? Eu vou compartilhar a minha, fica à vontade se você quiser compartilhar a sua. Tá? E se você nunca provou, ou se você não teve nenhum tipo de envolvimento com álcool, claro, ótimo, melhor assim. Mas vamos lá. Comportamento de assumir risco e testar limite. Eu passei por isso. Pressão social e aceitação pelo grupo de amigos. Sim, e eu lembro, gente, da minha adolescência, de eu recriminar colegas que não bebiam. Eu lembro, eu fiz isso. Meia culpa, meia máxima culpa. O exemplo de pais e familiares também influencia. Não foi o caso aqui para mim. Percepção equivocada de que é normal e aceitável beber com frequência e em quantidades exageradas. No meu grupo social, na minha adolescência, na minha juventude, sim, era aceitável, era muito estimulado. A mídia nos estimula o tempo todo, mas nós não somos vítimas da mídia. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas sim, todo o meu contexto social me estimulou bastante o uso de álcool. Né? Hoje eu bebo raramente, até porque, né, depois de algumas complicações. E com a idade também, gente, que a gente é jovem, mas a gente não é tão jovem assim, a gente começa a perceber que o álcool já bate de uma forma completamente diferente. Né? Então hoje eu não faço mais o uso.
Como saber a hora de parar e não mais beber um próximo copo de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de um destilado? É possível estabelecer um limite de consumo do álcool que não é prejudicial ao ser humano? Então, ao longo do capítulo, né, a Lúcia vai desenvolvendo essas reflexões aqui com a gente. Outro trecho que eu destaquei. Examinando de outra perspectiva, o consumo exagerado e prolongado de bebida alcoólica afeta o indivíduo e seus princípios éticos e morais. É quando a pessoa já tão envolvida naquela química, ela começa a contestar a própria moralidade e a própria ética quando ela está sob o efeito do álcool. Dentre as consequências do consumo exagerado de bebida alcoólica, destacam-se problemas sociais, distúrbios psíquicos e doenças físicas. Dos problemas sociais, além da citada inconveniência, lembramos também que o indivíduo alcoolizado torna-se mais propenso à violência e ao descaso com o semelhante. Os exemplos de lares desfeitos cujas causas estejam ligadas ao consumo de álcool são extremamente comuns. Então aqui ela vai decorrendo sobre isso, sobre como que a família toda é impactada por causa do uso de álcool. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas, pouco a pouco, pode levar o espírito imortal a ligações espirituais não desejadas. E aí ela chega num ponto que muitos de nós pensamos: eu estou sob influência de obsessor. Não, eu bebo porque é obsessor me levando para a bebida. Será? Será que é o obsessor o tempo todo? Será que a gente está sob influência de obsessor o tempo todo? A gente precisa sempre pensar nisso. O que é um obsessor? Senão um espírito em sofrimento. Um espírito que não encontrou o caminho da evolução. Um espírito que precisa de ajuda. Então, por exemplo, digamos que o Marco Antônio não tivesse ido para um hospital. Ele estivesse lá perdido no umbral, perdido no Vale do Suicida, procurando álcool. Procurando aquela sensação, né, do alcoolismo. Ele ia fazer o quê? Ele ia para a Terra. Ele ia encontrar outras pessoas que estavam fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas para ele fazer o fenômeno que a gente chama de vampirização. Então, o espírito, né, desgarrado da matéria, ele fica conectado com pessoas que costumam fazer o uso do álcool, porque naquele momento ele consegue se afinizar energeticamente com aquele encarnado e ele sente a embriaguez. Sente a embriaguez por causa da afinização de energias. E assim, esta pessoa que costuma fazer o uso do álcool, ela está abrindo portas para baixar a vibração dela e todos os espíritos que estão ao redor, que precisam, que ainda acham que precisam, né, daquela química, daquele entorpecimento, eles se aproximam. Então, quando a gente fala a culpa é do obsessor, peraí, mas quem abriu as portas? Quem convidou? Quem chamou? Quem usou o livre-arbítrio para poder baixar a vibração e se abrir para espíritos que estão com uma vibração tão baixa quanto a minha? Eu. Rodrigo, mas tem uma hora que a gente está tão envolvido com a química que a gente se torna um adicto, que a gente está viciado, a gente tem um problema. Quando a gente chega nesse momento de assumir que a gente tem um problema, esse é o primeiro grande passo para a gente se resolver. Quando a gente fala, caramba, mas eu estou sendo vítima do obsessor, peraí. Então eu não estou assumindo o meu papel. A minha questão disso tudo aqui. Mas quando eu percebo, eu sou o causador desse mal que agora estou sofrendo a consequência, eu consigo pedir ajuda. E é essa a proposta desse livro. Pedir ajuda enquanto é tempo. Peça ajuda. Marca o atendimento fraterno. Conversa com as pessoas. Quando você se predispõe a ser ajudado, a ajuda vem. Tá? Para a gente fechar aqui, vamos lá. Qual seria então uma ação preventiva? E a Joana de Ângeles conclui o nosso capítulo. A educação moral à luz do Evangelho, sem disfarces e sem distorções. A conscientização espiritual sem alardes.
A liberdade e orientação com base na responsabilidade, que a gente está conversando aqui. As disciplinas morais desde cedo, a vigilância carinhosa dos pais e mestres, assistência social e médica em contribuição fraternal. Tudo isso constitui antídoto eficaz para o aberrante problema dos tóxicos, autoflagelo que a humanidade está sofrendo por haver trocado os valores reais do amor e da verdade pelos comportamentos irrelevantes e insensatos da frivolidade. E assim, a nossa amiga fecha esse nosso capítulo aqui. Eu achei de um estudo muitíssimo rico, vale muito a pena. Claro que a gente não consegue compartilhar tudo que a gente tem acesso no livro, mas vale a pena você ler também esse capítulo sobre o alcoolismo. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, a gente vai encerrando aqui, já avançou a beça no nosso horário aqui, a gente vai encerrando esse estudo de hoje, do Juventude Interrompida. Espero que a gente tenha plantado uma sementinha de amor, uma sementinha de caridade, que você possa, passando por essa situação, pedir ajuda. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, chega perto, acolhe, oferece ajuda. Que aí a gente não precisa esperar um planejamento reencarnatório para ver se a gente sofre com uma expiação, com uma prova, com alguma... Dá tempo da gente resolver agora. A gente só precisa de uma atitude. Usar o nosso livre-arbítrio para pedir ajuda, passar pelo desafio e conseguir se libertar dos tóxicos. Tá bom? Um beijo no perispírito, fiquem com Deus. E na terça-feira que vem, a gente tem mais um capítulo do Juventude Interrompida. Tchau, tchau.